Olá, alunos do terceiro ano. Vamos para os comentários de mais algumas questões do Enem. Começando aqui pela primeira questão. Diz: uma pessoa procurando um estacionamento encontrou 5 opções com as seguintes formas de cobrança: R$ 6 por hora ou fração de hora, que é a opção A. B, R$ 6 pelas 2 primeiras horas e R$ 3 a cada hora ou fração de hora subsequente. C, R$ 6 por hora ou fração de hora com tolerância de 15 minutos. D, R$ 6 pelas 2 primeiras horas e R$ 3 a cada hora ou fração de hora subsequente com tolerância de 15 minutos. E na E, 10 centavos por minuto. Essa pessoa irá utilizar o estacionamento por 5 horas e 12 minutos. O estacionamento que permite essa pessoa pagar o menor valor possível é... Bom, nesse caso aqui, você tem que calcular qual o valor em cada uma das opções. A opção A é 6 horas, né, R$ 6 por hora ou fração de hora. Como aqui são 5 horas e 12 minutos, são 5 horas mais 12 minutos, que é uma fração de hora. Então, R$ 6 vezes 5 mais 6. 6 vezes 5, que é R$ 6 por hora, mais R$ 6 por fração de hora, no caso mais 6. 6 vezes 5, 30, mais 6, 36. Opção B, R$ 6 pelas 2 primeiras horas, então 6 vezes 2. E R$ 3 a cada hora ou fração de hora subsequente. Então, mais 3 vezes, observa que você tira 2 horas daqui, sobra 3 horas e mais 12 minutos, e mais uma fração de hora, ou seja, 4 vezes, isso vezes 4. São 3 horas inteiras, mais uma fração de hora. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 4, 12. R$ 24, na opção B. Opção C, R$ 6 por hora ou fração de hora com tolerância de 15 minutos. Então, aqui ó, são 6 vezes 5, que dá os 30. Como a outra fração de hora é 12 minutos, não chegou a 15 e tem uma tolerância de 15 minutos, então não vai ser cobrado esses 12 aqui, minutos. Então, R$ 30, letra C. Letra D, opção D, R$ 6 pelas 2 primeiras horas, então 6 vezes 2, não é isso? E R$ 3 a cada hora ou fração de hora subsequente, com tolerância de 15 minutos. Então, é 3 vezes 3. Porque como 12 minutos não chegou a 15, não vai ser cobrado esses 12 minutos. Então, são 2 horas 6, R$ 6, e as outras 3 horas de R$ 3 cada uma. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 3, 9. 12 mais 9, 21. E a opção é 10 centavos por minuto. E aí você precisa transformar 5 horas e 12 minutos em minutos. 5 vezes 60 é 300. Aí mais os 12 aqui dá 312 minutos. 300 mais os 12 minutos. Como é multiplicado por 10 centavos, ó, é 312 vezes 1/10, que é 10 centavos. Que no caso é a mesma coisa que dividir por 10. Então dá R$ 31,20. R$ 31,20 na opção E. Então a gente vê que a mais barata, ó, é a opção D, onde ele paga R$ 21. Vamos para a próxima pergunta. Em um pronto-socorro, um paciente ingeriu à meia-noite um comprimido que continha 800 miligramas de uma medicação. O médico, ao liberar o paciente, informou que, caso ele voltasse a sentir dores, deveria tomar outro comprimido daquele, no máximo 3 vezes, nas próximas 24 horas, dependendo das recomendações da bula. Então, dependendo disso aqui. Como o paciente voltou a sentir dores ao chegar em casa, ainda na madrugada, decidiu seguir a orientação do médico e leu a bula do remédio. O paciente verificou que, a cada 6 horas, a quantidade dessa medicação no organismo se reduzia à metade da quantidade anterior.
Observou também que a recomendação de que a pessoa deveria preferencialmente ingerir um novo comprimido quando a quantidade de medicação no organismo estivesse compreendida entre 200 mg e 100 mg. Seguindo as informações e recomendações da bula, em que períodos do dia o paciente deveria tomar novamente o remédio? Bem, seguindo as orientações, está dizendo que a cada 6 horas ele é reduzido pela metade. Então, se ele tomou meia-noite, tomou meia-noite, 800 miligramas. Depois de 6 horas, ele teria no corpo dele 400, que seria a metade. 400 miligramas, 6 horas depois. Acontece que ainda não está na recomendação de tomar medicação, que é entre 200 e 100. Então, depois das outras 6 horas, é que ela vai para 200 miligramas. Então, 200 miligramas depois, 6 horas depois das 6 horas que já passaram. Então, ele vai ter 200 miligramas 12 horas depois. Como ele tomou meia-noite, só depois do meio-dia é que ele vai tomar outra dose. Acontece que tomando a outra dose, assim que der meio-dia, assim que der as 12 horas, ele vai ter ingerido novamente 800 miligramas, mas ele ainda tem no corpo aproximadamente 200 miligramas, porque ela ficou nessa massa aqui. Ou seja, ele vai ter 1000. E aí, como a gente viu que 800 miligramas leva 12 horas para se reduzir a 200, 800 vai levar mais de 12, aliás, 1000 vai levar mais de 12 para se reduzir a menos de 200. Como é no período de 24 horas, então ele não vai tomar nesse período de 24 horas outro comprimido. Então, o único comprimido que ele vai tomar é um comprimido depois das 12 horas, ou seja, apenas um à tarde, que depois de 12 horas já é tarde. Então, apenas um à tarde. Próxima questão. Um rolo de papel higiênico tradicional é representado por um cilindro circular reto, retirando-se outro cilindro circular reto interior, de mesmo eixo, de simetria, mesma altura e diâmetro menor, conforme a figura. É um cilindro maior e retirado dele esse cilindro menor. Considere um rolo de papel higiênico com 12 centímetros de diâmetro externo, ou seja, o diâmetro maior, e 4 centímetros de diâmetro interno e 10 centímetros de altura. O volume em centímetro cúbico desse rolo é... Bom, isso aqui é você fazer o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor. É como se você calculasse o volume todo e tirasse essa parte de dentro. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. O volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Acontece que a área da base é um círculo. A base de um cilindro é um círculo. E a área de círculo é πr ao quadrado. Então, o volume é πr ao quadrado vezes h, volume de cilindro. O cilindro maior, que eu vou chamar de R maiúsculo, é π vezes o R é o raio, não é o diâmetro. Então, ele diz, considere um rolo de papel higiênico com 12 centímetros de diâmetro externo. Então, o maior tem 12 centímetros de diâmetro externo, vai ter 6 centímetros de raio. E a altura, claro, são os 10 centímetros. 6 ao quadrado é 36, 36 vezes 10 é 360. 360 π é o volume do cilindro maior. O volume do cilindro menor vai ser π, vou chamar aqui de R minúsculo, R ao quadrado vezes H. A altura é a mesma. O raio, como aqui diz que 4 centímetros de diâmetro interno, o raio é 2 centímetros. É a metade do diâmetro. Então, 2 ao quadrado vezes 10, que é a altura, que é a mesma. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10 é 40. 40 π.
Então, é o volume maior menos o menor. Então, você teria 360π menos 40π, que vai dar 320π, seria o volume. Letra C. Continuando aqui, ó, próxima questão. A proprietária de uma confecção pretende liquidar as camisas que possui em estoque, por meio de uma promoção na qual fará a venda de lotes com iguais quantidades de camisa. Para a primeira semana, pretende anunciar a venda de cada lote de camisas por R$ 720. Na segunda semana, para acelerar as vendas, planeja anunciar a venda de lotes com 3 unidades a mais do que os lotes vendidos na primeira semana, ainda por R$ 720 cada lote, e de forma que o preço unitário de cada peça seja R$ 20 mais baixo do que o valor que teria sido cobrado por peça na primeira semana de promoção. Quantas camisas deverão conter os lotes que serão colocados à venda na primeira semana para que seja possível praticar essa promoção? Isso aqui a gente resolve por um sistema de equações. Você não sabe quantas são as peças, você chama de x, não é isso? Peças, x, e não sabe qual é o preço da peça, chama de y. O que você sabe é que na primeira semana são x peças vezes um preço y, tem que dar 720, não é isso? A quantidade de peças do lote vezes o preço do lote. Na segunda semana, essa quantidade de peças, ela quer que o quê? Tenha 3 unidades a mais. Então, na segunda semana, você vai ter x mais 3 peças, vezes o preço, que vai ser R$ 20 mais baixo. Então, R$ 20 a menos, vezes y menos 20. Isso aqui tem que dar também R$ 720. Aqui, ó, se você, como a gente quer, quantas camisas deverão conter o lote, eu quero x. Então, vou escrever y em função de x. Então, deixo o y aqui, passo o x para lá. Quem está multiplicando, vem dividindo. Então, o y é 720 dividido por x. Substitui aqui na outra. Vai ficar x mais 3 vezes, no lugar do y, 720 sobre x menos 20. No lugar do y, 720 sobre x menos 20, igual a 720. Isso aqui, ó, é multiplicar esse por esse, vai ser... Quando você multiplicar esse por esse x cancela esse, ó, fica x vezes 720 sobre x, esse cancela esse, dá 720. Esse vezes esse dá menos 20x. Esse vezes esse, ó, 3 vezes 720 sobre x, que dá 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 2.160 sobre x. E esse vezes esse dá menos 3 vezes menos 20, menos 60, igual a 720. Considerando que o x é diferente de zero, não é isso? Eu posso multiplicar tudo por x e eu vou ter 720x. Esse menos 20x vezes x vai dar menos 20x ao quadrado. Esse aqui vezes esse, o x cancela o x, vai ficar mais 2.160, menos 60, 60x no caso, tudo multiplicado por x. E 720 vezes x é 720x. Observe como eu tenho 720x de um lado e tenho 720x do outro, esse aqui cancela este. Você vai ficar com menos 20x ao quadrado, mais... Aliás, eu vou colocar logo esse aqui, ó, porque isso é uma equação do segundo grau, deixar já no formato, menos 60x, mais 2.160,
No caso aqui, como eu eliminei, ó, é como se eu tivesse tirado. Tirei 720x aqui, tirei 720x aqui. Então ficou 0. Como todos dividem por 20, ó, para facilitar, eu posso dividir tudo por 20, porque em termos de solução dá a mesma coisa. Eu ainda posso dividir por menos 20, que é para ficar positivo aqui. Vai ficar menos 20 por menos 20 dá 1, fica x ao quadrado. 60 dividido por 20 é 3, menos por menos dá mais, vai ficar positivo. 60 por 23, 3x. E agora tem que fazer 2.160 por 20. Esse daqui, ó, 2.160 dividido por 20, cancela esse com esse, é 216 por 2, que dá 108. Mais 108. E 0 vezes qualquer número é 0. Então, o que você tem que resolver é essa equação do segundo grau. O que você quer, ó, eu poderia até aplicar uma técnica, mas vamos ao que interessa aqui, fazer pela fórmula de Bhaskara mesmo. É b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a, que é 1, 4, vezes o c, que é 4 vezes 108 no caso, que dá 432. Opa! Tem uma coisa errada aqui. Ah, esse aqui é menos, porque eu multipliquei por menos, né? Senão não ia dar certo. Então, mais 432, que vai ser menos 4 vezes menos 108. Isso aqui é 441. Então, meu x vai ser menos b, ou seja, menos, não é isso? 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, 441, dividido por 2 vezes a. O a, no caso aqui, é 1. Tem um menos 3. 441, a raiz quadrada é 21 sobre 2. Bom, daqui eu separo as raízes, ó. Vou ter o x' menos 3 mais 21 sobre 2, que é menos 3 mais 21 dá 18, dividido por 2, 9. A outra raiz, a x duas linhas, seria menos 3 menos 21 sobre 2, que seria menos 24 sobre 2, dá menos 12. Como o preço, não é isso? Não pode ser negativo, então o meu preço é 9. Então, ó, quantas camisas deverão conter os lotes que serão colocados à venda na primeira semana? Letra A, 9. Bom, vamos ao próximo. Nós já temos um tempo razoável para a aula, então a gente vai deixar essa próxima questão para uma próxima aula. Até lá, boa sorte e bons estudos.